Imagine acordar na segunda-feira e não sentir aquele peso sufocante da rotina, mas sim uma clareza absoluta de por onde começar, o que priorizar e como encarar cada desafio sem se perder no caos. Essa é a promessa dos 7 hábitos estoicos que vou compartilhar com você. Eles não são teorias distantes, não são frases bonitas para enfeitar a mente, mas práticas testadas ao longo de séculos e comprovadas pela vida de grandes homens como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto. Esses homens não tinham aplicativos de produtividade, não viviam em um mundo com notificações incessantes, mas mesmo assim dominavam a arte de organizar seus dias e manter uma vida plena em meio à pressão. E aqui está o benefício para você. Ao adotar esses hábitos, você terá mais tempo livre, menos estresse, mais energia mental e a certeza de estar avançando todos os dias em direção ao que realmente importa. Não é sobre trabalhar mais, mas sim sobre trabalhar melhor, com foco, disciplina e paz interior. Então, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas entre repetir mais uma semana cansativa e viver a semana mais produtiva da sua vida. Se você observar bem, vai perceber que a base de uma semana verdadeiramente produtiva não está na correria desenfreada, nem no excesso de tarefas acumuladas, mas no silêncio da preparação consciente, naquela pausa rara que a maioria das pessoas ignora e que justamente abre espaço para a clareza mental. O primeiro hábito estoico que você deve cultivar, se realmente deseja dominar seus dias e não ser arrastado por eles, é a revisão matinal do propósito. Essa prática simples, mas poderosa, não é apenas uma lista de afazeres, é uma declaração interior, um compromisso silencioso com a sua própria força. Marco Aurélio, em suas famosas meditações, não começava a jornada como alguém que espera facilidades, mas como um guerreiro que veste a armadura antes da batalha. Ele escrevia para si mesmo: "Hoje encontrarei pessoas ingratas, egoístas, arrogantes e invejosas." E talvez você pense, isso é pessimismo, mas na verdade era preparação estratégica, uma forma de blindar a alma contra o inesperado, de alinhar o espírito para que nenhuma palavra ou gesto alheio fosse capaz de abalar sua firmeza. Essa mentalidade transforma obstáculos em previsões já calculadas, reduz o choque da decepção e aumenta a resiliência diante daquilo que foge do controle. Agora, imagine aplicar isso em sua rotina. Ao acordar, antes de abrir redes sociais, antes de se lançar na maré de mensagens e obrigações, você reserva apenas 5 minutos para si mesmo. 5 minutos que parecem pouco, mas que possuem o poder de reorganizar a sua mente inteira. Nesse curto espaço de tempo, você escreve em um caderno ou até mesmo em uma folha solta quais são suas intenções para o dia, o que você espera enfrentar, as possíveis dificuldades que podem surgir e, principalmente, como deseja reagir diante delas. Talvez você saiba que terá de lidar com a impaciência de alguém próximo. Talvez preveja que enfrentará o trânsito caótico ou até mesmo que será tentado por distrações que roubam seu foco. Ao anotar isso, você já não é mais surpreendido. Você se antecipa, fortalece-se, coloca-se em uma posição de domínio sobre si mesmo. Essa atitude simples quebra o ciclo do improviso, da reação impulsiva e traz para você uma sensação imediata de clareza, como se retirasse os pesos invisíveis que te puxam para baixo todos os dias. Essa pequena prática, repetida com disciplina, transforma o caos em clareza, a ansiedade em serenidade e dá ao seu dia uma estrutura que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. É como acender uma tocha em meio à escuridão, um farol que guia cada decisão, cada resposta, cada gesto. Quando você se lembra de que pode escolher a forma de reagir, de que não precisa ser refém do comportamento dos outros, você se torna livre.
Essa liberdade não é apenas mental, é emocional, é espiritual, é a base da verdadeira produtividade que não se desgasta com o tempo, mas se renova a cada manhã. O que Marco Aurélio fazia era mais do que escrever frases em um diário. Era treinar a mente como um gladiador treina o corpo, diariamente, sem desculpas, sem esperar o momento perfeito. E você pode fazer o mesmo. Afinal, não é o que acontece ao redor que define sua grandeza, mas o que você decide cultivar dentro de si a cada amanhecer. Essa prática aparentemente simples pode ser a diferença entre viver uma semana reativa, dominada pelo caos, ou viver uma semana estratégica, onde cada passo é dado com consciência e firmeza, como quem já venceu a batalha antes mesmo de entrar nela. E antes de seguir, quero propor algo direto. Se esse tema fizer sentido para você, já deixe o seu like agora, escreva a palavra gratidão nos comentários e se inscreva no canal. Não é apenas um gesto para apoiar o trabalho, mas um pacto com você mesmo, um compromisso com a disciplina e a transformação. O segundo hábito que você precisa cultivar, se deseja realmente dominar sua semana e não ser escravizado por ela, é a ordem das prioridades. Essa é uma das mais poderosas lições que os estoicos deixaram e que continua tão viva hoje quanto há 2000 anos. Sêneca, em suas cartas e reflexões, lembrava: a vida é longa se soubermos usá-la. Essa frase simples é como uma flecha que atinge em cheio a nossa rotina, porque a verdade é que não é a falta de tempo que nos consome, mas sim o desperdício inconsciente desse recurso que nunca volta. Muitos vivem como se o relógio fosse uma fonte infinita, jogando energia em tarefas pequenas, inúteis, em distrações disfarçadas de urgência que dão a sensação de movimento, mas não geram progresso real. É como remar sem rumo em um mar revolto. Você se cansa, gasta sua força, mas continua no mesmo lugar. O estoico entende algo que poucos compreendem de verdade. O tempo é o bem mais precioso que existe, e cada minuto desperdiçado é um pedaço da vida que nunca será recuperado. Por isso, a sabedoria prática consiste em organizar a sua semana não pela quantidade de tarefas que você consegue empilhar, mas pela importância das ações que realmente fazem a diferença. E a regra é clara: escolha todos os dias 3 prioridades inegociáveis, aquelas que precisam ser cumpridas independentemente do que acontecer. Essas 3 tarefas funcionam como colunas de sustentação do seu dia, como pilares que mantêm a sua estrutura firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Não se trata de fazer muito, mas de fazer o que importa, de direcionar sua energia para onde o impacto é maior. Quando você decide quais são essas 3 ações, você deixa de ser refém da avalanche de distrações que insistem em roubar sua atenção e se torna o comandante do próprio navio, guiando a rota em vez de ser levado pelas ondas. Essa simples clareza elimina a sobrecarga mental, aquela sensação de peso constante que esmaga a mente quando você tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, e abre espaço para que sua mente respire, foque e produza de forma plena. Imagine, por exemplo, que você acorda já sabendo que, não importa o que aconteça, aquelas 3 tarefas essenciais vão ser concluídas. Pode chover, pode surgir um imprevisto, podem tentar desviar sua atenção, mas você já definiu sua linha de batalha. Já cravou sua bandeira no terreno que precisa conquistar naquele dia. Essa segurança traz uma paz imediata, porque você não se perde em debates internos sobre o que deveria ou não fazer. Não fica paralisado pelo excesso de opções e nem se deixa enganar por tarefas triviais que parecem urgentes apenas porque alguém as impôs a você. Esse hábito é como erguer muros invisíveis contra a dispersão.
É como se você dissesse ao mundo: eu sei o que realmente importa para mim e nada me fará desviar desse caminho. Essa disciplina, quando repetida dia após dia, cria um ritmo interno poderoso, capaz de transformar não apenas sua semana, mas a forma como você enxerga a vida. Afinal, é na clareza do que é essencial que se encontra a verdadeira liberdade de viver com propósito, sem se perder em corridas sem direção. O terceiro hábito é a prática da disciplina emocional. E talvez esse seja um dos mais desafiadores para qualquer pessoa que deseja manter o controle da sua vida em meio ao turbilhão de acontecimentos do dia a dia. Pense por um instante. Quantas vezes sua semana inteira pareceu desmoronar porque você reagiu mal a uma crítica inesperada, a um atraso que fugiu do seu controle, a uma palavra atravessada que alguém soltou sem pensar? Pequenas fagulhas que, quando não controladas, se transformam em incêndios capazes de consumir sua energia, seu foco e até mesmo sua paz interior. O estoico entende que não é possível impedir que essas fagulhas apareçam, porque elas fazem parte da vida. O que realmente diferencia alguém preparado de alguém vulnerável é a forma como decide reagir. O estoico não nega suas emoções, não as reprime como se fossem inimigas, mas também não se deixa arrastar por elas como um barco sem leme em meio a uma tempestade. Ele observa, ele reconhece o que está sentindo, respira profundamente e então escolhe agir conforme a razão, não conforme o impulso cego que tantas vezes causa arrependimento. Essa postura não surge de repente, ela exige treino, exige prática constante, assim como um atleta precisa repetir os mesmos movimentos inúmeras vezes até que o corpo aprenda por instinto. Da mesma forma, você precisa treinar sua mente para responder de forma consciente e não automática. Uma maneira simples, mas incrivelmente poderosa de iniciar esse treinamento é através da chamada pausa de 3 segundos. Essa técnica funciona como um escudo invisível entre você e o caos que tenta invadir a sua rotina. Imagine que diante de qualquer provocação, crítica, frustração ou imprevisto, ao invés de reagir imediatamente, você respira fundo, conta mentalmente até 3 e só então escolhe como responder. Esses 3 segundos parecem insignificantes, mas carregam dentro deles a chave para a liberdade emocional. É nesse curto espaço que você recupera o controle da sua mente. Evita que a raiva dite suas palavras, que a ansiedade conduza seus gestos ou que a frustração paralise suas ações. Essa pausa é, em essência, o escudo que protege sua produtividade de ser arruinada por pequenas tempestades. Quando você aprende a colocá-la em prática, percebe que as situações que antes eram capazes de te derrubar, agora já não têm mais esse poder. Uma reunião que atrasa deixa de ser motivo para explosões de impaciência. Uma crítica recebida deixa de ser uma ferida e passa a ser apenas uma informação a ser processada com calma. Um olhar atravessado de alguém próximo não te rouba mais a paz que você construiu. É nesse momento que a disciplina emocional se revela como uma das maiores forças do ser humano. A capacidade de não ser escravo dos próprios impulsos, mas comandante deles. O mundo pode tentar te empurrar em várias direções, mas com a pausa de 3 segundos, você mantém os pés firmes no chão, o olhar firme no que realmente importa e a mente alinhada com o seu propósito. Essa prática, repetida dia após dia, cria uma couraça invisível contra as pequenas tempestades que insistem em aparecer, permitindo que você atravesse a semana com mais clareza, mais foco e com a tranquilidade de quem sabe que nada externo é forte o suficiente para controlar a sua alma. O quarto hábito é a ação deliberada. E aqui reside um dos segredos mais transformadores da filosofia estoica aplicada ao cotidiano. Epicteto lembrava com firmeza: não é o que acontece com você,
mas como você reage que importa. Essa frase, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é uma advertência contra a paralisia que consome tantas vidas. Porque a verdade é que a procrastinação, esse hábito sorrateiro que drena nossa energia e nos afasta do que realmente importa, não nasce da preguiça como muitos acreditam, mas sim da dúvida, do excesso de dispersão, da mente que pula de um pensamento para outro, sem nunca se firmar no presente. O estoico sabe que esperar pela motivação perfeita é como esperar que o vento esteja sempre a favor antes de levantar as velas, uma ilusão que mantém milhares de pessoas presas em um ciclo interminável de intenções nunca concretizadas. Por isso, ele age agora, no instante que tem, porque compreende que cada segundo carrega dentro de si o peso de uma escolha. Avançar ou adiar, crescer ou se esconder, construir ou desperdiçar. A ação deliberada é o oposto da vida automática. É decidir conscientemente qual passo dar. E principalmente, dar esse passo sem esperar por garantias. O estoico não se deixa paralisar pela busca da motivação perfeita, porque sabe que a motivação é consequência da ação e não a sua causa. Ele entende que a verdadeira força não está em sentir vontade, mas em agir mesmo quando a vontade não aparece. E é nesse ponto que a disciplina se torna liberdade, quando você escolhe não ser escravo do humor do momento, mas senhor do próprio destino. Para colocar esse hábito em prática, não é necessário um plano mirabolante ou ferramentas complicadas. Basta algo muito mais simples e ao mesmo tempo poderoso. Estabelecer blocos de tempo para suas tarefas, blocos que sejam tratados como sagrados, intocáveis, inegociáveis. Imagine, por exemplo, reservar apenas 1 hora do seu dia, mas 1 hora de presença total, sem distrações, sem interrupções, sem abrir portas para as armadilhas da multitarefa que apenas dão a sensação de produtividade enquanto sugam sua energia. Nessa única hora de foco absoluto, você mergulha de corpo e alma naquilo que precisa ser feito, como um artesão que dedica cada gesto ao detalhe da sua obra, sem olhar para os lados, sem se perder em comparações. O resultado pode ser surpreendente. O que em um dia inteiro de dispersão parece impossível de concluir, nessa hora de intensidade se torna realizável, concreto, palpável. Porque não é a quantidade de tempo que determina o impacto, mas a qualidade da sua presença no tempo. Essa é a diferença entre um dia desperdiçado em fragmentos e 1 hora que vale por uma vitória. Quando você experimenta essa prática, percebe como sua mente é capaz de entrar em um estado de fluxo, onde as distrações se dissolvem e cada ação ganha clareza, como se o mundo inteiro desaparecesse e apenas a tarefa diante de você existisse. É nesse estado que o estoico encontra sua força, porque ao agir deliberadamente, ele prova para si mesmo que não precisa esperar por nada externo para avançar, que o poder de transformar a própria vida está sempre em suas mãos, aqui e agora. O quinto hábito é a reflexão noturna, um dos pilares mais profundos da prática estoica, capaz de transformar dias comuns em uma jornada de evolução constante. Ao final de cada dia, os estoicos se sentavam em silêncio e revisavam suas ações com honestidade brutal. O que fiz bem? O que poderia ter feito melhor? Onde falhei em seguir minha razão? Essas perguntas não eram feitas para gerar culpa, vergonha ou autopunição, mas para construir clareza, para iluminar o caminho da própria consciência. O estoico sabia que uma vida examinada é uma vida fortalecida e que deixar os dias passarem sem análise é como caminhar no escuro, tropeçando sempre nas mesmas pedras sem sequer perceber. A reflexão noturna é um ritual de poder silencioso que impede a repetição cega dos erros e transforma cada fracasso em matéria-prima de aprendizado. Imagine o impacto de pegar um caderno todas as noites, quando o silêncio já tomou conta,
do ambiente e escrever com sinceridade 3 coisas que você fez bem ao longo do dia. Pode ser algo grande, como ter cumprido uma meta importante, ou algo aparentemente pequeno, como ter mantido a calma em uma discussão ou resistido a uma distração. Ao registrar isso, você reforça o hábito da vitória. Você ensina ao seu cérebro que o progresso existe e que ele merece ser reconhecido. Mas a prática não para aí. Junto com essas 3 conquistas, você escreve também uma única coisa que poderia melhorar. Apenas uma, não 10, não 20, porque o excesso paralisa. Essa simplicidade é poderosa, pois direciona sua mente para um ponto específico de evolução, evitando a sobrecarga que gera desistência. Assim, cada dia se torna uma oportunidade de fortalecimento. Cada erro deixa de ser peso e passa a ser degrau. Esse exercício cria um ciclo de autodescoberta que poucos praticam, mas que todos que o experimentam sentem de imediato. É como se você, ao escrever, retirasse de dentro de si o caos acumulado, organizasse sua própria mente em palavras e, pouco a pouco, fosse limpando os resíduos invisíveis que pesam sobre o espírito. Mais do que isso, a reflexão noturna protege você de viver no modo automático, aquele estado em que os dias se repetem sem consciência, em que as mesmas falhas acontecem semana após semana. Quando você olha para trás com atenção, quando revisa o que fez e como reagiu, percebe os padrões ocultos que governam suas atitudes e ganha a chance de quebrá-los antes que se tornem correntes que te prendem para sempre. Essa prática, repetida noite após noite, é como um espelho que não mente, um diálogo íntimo entre você e sua razão, capaz de renovar sua força e preparar sua mente para o dia seguinte com mais sabedoria, mais foco e mais serenidade. Esses 5 hábitos não são apenas uma lista, mas uma forma de moldar a sua mente para enfrentar qualquer semana com clareza, força e determinação. E aqui vai o ponto final. Se você aplicar apenas um deles, já sentirá diferença, mas se aplicar todos, sua vida nunca mais será a mesma. Portanto, se esse conteúdo trouxe valor para você, lembre-se do compromisso que propusemos lá no início. Deixe o like, inscreva-se no canal e escreva gratidão nos comentários. Esse pequeno gesto não é só um apoio, é a prova de que você está disposto a agir agora e não amanhã. Porque os estoicos sabiam, a vida é curta demais para esperar o momento perfeito. A semana mais produtiva da sua vida começa hoje.